Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Líder Outlier. Hoje nós vamos falar sobre os 3 papéis de líderes que frutificam. Eu quero que você, antes de tudo, clique aqui embaixo, dê o seu like já de uma vez se você quer aprender sobre isso. Também você se inscreva no nosso canal e mais, comente para que eu possa também entender o que você achou, o que foi interessante, se você gostou ou não, e aquilo que, de repente, uma dúvida, um questionamento que eu posso estar fazendo aqui um vídeo também para você, tá ok? Então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. 3 papéis para líderes que frutificam, que são importantíssimos na vida de uma liderança de pessoas que querem frutificar no reino de Deus. Então, se você está aqui, eu acredito exatamente nisso, que você quer frutificar, você quer ser uma bênção e quer transbordar a bênção de Deus, a mensagem que Deus tem colocado no seu coração, na vida de outras pessoas. Então, vamos ver quais são essas 3? O primeiro delas é o de mentor. Mentor, tá? Mentor é aquele que trabalha com experiências pessoais vividas, sabe? Sempre quando a gente trabalha em alguma coisa, até alguns atendimentos individuais que eu faço na área do coaching, é interessante porque a gente ajuda com algumas coisas também, com experiências pessoais que nós já possuímos, e aquela pessoa precisa ter uma luz para pum, vem, né? Por isso que eu sempre digo, tudo é uma ferramenta, né? Para mim, a inteligência emocional, o coaching, a mentoria, os cursos de aconselhamento, né? Pós-graduação, doutorado, tudo que a gente tem feito isso para poder abençoar, ser um aglomerado de coisas que vão poder ajudar, são ferramentas que vão poder ajudar outras pessoas. E essa minha intencionalidade está aqui, nesse canal, é de ajudar você a desenvolver. Eu quero crescer e quero que você cresça junto comigo. E por isso, o mentor, ele trabalha com experiências, sabe, pessoais, passadas, aquilo que ele já passou, aquilo que ele já caminhou. Por exemplo, é aquele que tem uma bagagem, né? Aquele que já tem uma bagagem em alguma área, que pode ajudar, que pode já desenvolver. Ele é aquele que ensina o caminho, aquele por onde ele já passou. Então, o mentor é muito importante nós entendermos isso, que é importante nós termos mentores na nossa vida, na nossa trajetória. Pessoas que vão nos ensinar áreas que nós não sabemos, áreas que nós ainda não aprendemos, não desenvolvemos. O que isso mostra para nós? Que sempre existem áreas de crescimento, de potencialização. Então, na sua liderança também, você com certeza, para os seus líderes, para os seus liderados, você vai ter que ser um mentor em alguns momentos. E é muito importante isso. Eu quero que você imagine como se fosse uma cidade. Imagine uma cidade. E nessa cidade, ele tem as ruas, tem os bairros. O mentor é aquele que já percorreu todas as ruas, que já percorreu aqueles bairros e sabe quais são os locais onde pode se comprar, onde pode se vender, onde pode se descansar, onde pode ter os melhores pontos, por exemplo, de conversação, os melhores pontos para você pegar um Uber, um ônibus, uma proteção, onde tem a delegacia, ele vai saber os pontos certos onde você precisar de uma necessidade. Esse mentor sabe onde está e como te levar até lá. Ok? Então, o mentor é aquele papel que desenvolve na outra pessoa, pela sua maturidade, ele ajuda a você evitar muitos erros na caminhada. Um mentor, ele te aponta áreas que você levaria muito tempo para aprender, errando, batendo a cabeça. O mentor ajuda você a diminuir o nível de erros no caminho, tá certo? Então, perceba que o mentor deve indicar o caminho sem deixar de que a pessoa siga o caminho, que o seu liderado siga o caminho, que a pessoa siga o caminho. Ela precisa errar, mas ela tem que executar. Mas você vai ajudá-la a dar direcionamentos, como se fossem placas de sinalização, para que ela tome a direção correta. Tá ok? Então, o primeiro papel aqui de um líder que frutifica é ser mentor. Em algum momento, você vai ter que ser mentor de algumas pessoas da sua liderança, da igreja, da sua família, em qualquer lugar. Segundo papel aqui importantíssimo numa liderança, entender que às vezes ela vai fazer o papel de especialista.
de especialista, sabe? O especialista, enquanto o mentor tem o foco do passado como sendo a âncora dele, né, a base dele, para ajudar aquele mentorado, nós vamos ter, em segundo papel, o especialista. Porque ele tem foco onde? No presente. O especialista tem foco no presente. E como eu já disse, imagine a cidade, ele vai trabalhar, por exemplo, em uma rua. Ele é específico. Ele vai ter que trabalhar, vamos trabalhar nessa rua aqui, porque essa rua aqui é que precisa fazer, por exemplo, um asfaltamento. É nessa rua aqui que a gente precisa botar aqui as vias pluviais aqui. Então, fluviais aqui, beleza. É aqui que tem que se trabalhar. Então, o especialista ele vai trabalhar dentro dessa canalização de energia e determinação para que aquela coisa esteja pronta. Por exemplo, vamos falar dentro do contexto da igreja. Então, vamos supor que a gente está estudando o mês inteiro. O especialista ele estuda o mês inteiro um assunto para depois passar para a sua liderança o seguinte: olha, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Esse mês vocês vão fazer nada além disso. Puf! Vocês vão fazer isso aqui. Então você coloca a direção de toda a equipe para trabalhar em um foco único, ou chamar toda a igreja para trabalhar num foco único. Então você direciona especificamente. Então você tem que entender os momentos que a sua equipe, a sua igreja precisa desse tipo ou de um mentor ou de um especialista, né? Onde vai precisar daquela direção específica, passando tarefas, direções e missões para serem pagas, para serem realizadas. Então, ele trabalha de maneira muito objetiva, trabalhando para resultados específicos em cada área. Vamos supor que você queira ter um papel específico, por exemplo, na área da comunhão. E aí você desenvolve uma estratégia, um trabalho, fala, todo mundo vai focar esse mês, esses 2 meses, esses 3 meses só em comunhão. A mensagem é em comunhão, os estudos são em comunhão, os pequenos grupos, as células falam sobre comunhão, e você dá atividades práticas para as pessoas desenvolverem comunhão. Então isso é um especialista, o papel de especialista, dando direção para a equipe e para as pessoas de como elas devem se comportar para terem um resultado específico, ok? Então, como a gente vê lá, o mentor, ele conhece a cidade toda, então ele sabe te mostrar os melhores caminhos. O especialista trabalha especificamente para melhorar aquela estrada, aquela rua, né? Na verdade. E tem o terceiro aspecto, o terceiro papel para líderes que frutificam, que é um líder ser estrategista. Isso mesmo, estratégia. Numa outra sequência de mensagens, na chamada Semana do Crescimento, se você acessar, você vai receber, vai perceber lá que Jesus também tinha áreas estratégicas, o apóstolo Paulo também tinha ações estratégicas. E isso aqui é o que chama a nossa atenção. Um líder precisa ser estratégico. Imagine o seguinte, esse líder que tem essa visão estratégica, ele tem a visão de futuro, tá certo? Enquanto o mentor tem a visão baseada no seu passado, pelas experiências, o especialista no presente, o estrategista, ele visa o futuro, ele tem uma visão de futuro, ele projeta os lugares em que a equipe deve conquistar. Se for numa cidade, ele vai planejar quando ele vai chegar ao outro lado da cidade. Ele vai dizer o seguinte: quando nós vamos avançar, quando nós vamos chegar no outro lado, nós vamos conquistar, comprar no terreno. Ele vai pensar em alguma coisa que vai ser para o futuro. Então o estrategista, ele projeta lugares que a equipe deve conquistar, ele dá uma visão de futuro para que ele possa enxergar. Então aí envolve planejamento, envolve analisar as coisas, se são possíveis de chegar ou não. Ele vai analisar as dificuldades, por exemplo, e visa tirar as pessoas de onde estão, né? Não se conformarem com a estagnação do momento. Então, eu já ouvi algumas pessoas muito importantes e muito produtivas e que estão em franco crescimento sempre, inclusive até alguns professores de treinamentos que eu já fiz, eles dizem exatamente o seguinte, que uma conquista, um sonho deve ser um piso,
né? Deve ser um piso. Por quê? Sempre você tem que ter um piso, porque nunca o teto, porque o teto te limita. O teto te limita. Então você tem que ter um sonho que ele seja um piso para o próximo alvo, para a próxima estação que você vai estar desenvolvendo. Então, um estrategista, um líder com essa característica, um papel estrategista, ele leva as pessoas para um próximo nível, ele leva para uma visão de futuro, ou seja das pessoas ou da instituição, ele quer um avanço, então ele vai ter que ter esse momento. Então isso pode acontecer, você como líder, você pode fazer isso para uma pessoa individualmente, talvez qual o papel que você precisa ser para alguém? Dentro da sua equipe. Dentro da sua equipe você precisa ser um mentor para alguém, então você exerce essa função de especialista ou de estrategista. Então, eu quero que você aqui pegue essa tarefinha que eu vou deixar aqui para você, que é para você exatamente fazer. Qual dessas 3 áreas você está vivendo hoje? Ou existem pessoas que precisam da sua intervenção individual nesses 3 papéis. Isso vai te ajudar muito, porque você vai entender que isso é uma forma intervencionalista de trabalhar. Jesus era assim, ele tratava as pessoas de acordo com o que elas precisavam e tendo todo o seu conhecimento, toda a sua inteligência, tá ok? Bem, eu vou ficando por aqui, não deixe de fazer essa tarefinha, analise qual estágio você está na sua comunidade, no seu trabalho, na sua atividade, e veja qual dessas áreas individualmente alguém da sua equipe precisa estar recebendo orientação, tá ok? Bem, eu vou ficando por aqui, quero agradecer a você por estar com a gente aqui, um beijo na bochecha, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.